Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e eu tenho aqui no estúdio a Amanda da Dress for Freedom para uma conversa sobre consumo, liberdade de escolhas. As nossas escolhas impactam muito a sociedade. Não é verdade? A Amanda vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de chamá-la, eu quero fazer um convite para você. Se inscrever no canal, curtir esse episódio, compartilhar com uma amiga. E esse convite é para que você faça parte desse projeto. Porque quanto mais pessoas se inscrevem, curtem, compartilham e comentam, mais alcance tem esse episódio. Como eu já falei para vocês, estou com a Amanda aqui no estúdio da Dress for Freedom. Ela vai trazer uma conversa impactante. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio de Dentro para Fora. É uma alegria ter você aqui conosco. Nossa, eu que estou muito feliz. Eu não estou nem acreditando o quanto foi difícil chegar até aqui, mas o quanto foi fácil chegar até esse podcast. Então é um sinal que era para ser. Que bom te receber aqui, Amanda. É uma alegria. E nós já tivemos 2 conversas tão profundas, né? Parece que a gente se conhece a vida inteira. Verdade, parece mesmo. Uhum. Que gostoso, né? Quando a pessoa tem essa energia tão gostosa. Sim. Meu Deus, que delícia. Amanda, quando que você percebeu que a moda, para você, era propósito? Olha, foi depois de muito tempo já vivendo na moda e vendo coisas belas e coisas que não eram tão bonitas. Coisas assim que me chocaram um pouco. Mas a moda, ela virou propósito para mim. Primeiro eu só achava belo, mas ela virou o propósito para mim quando um dia, parece que não tem nada a ver o que eu vou contar, mas fica comigo que vai fazer sentido. Eu estava assistindo um filme e de repente nesse filme, uma mulher, ela era mãe solteira de um menino e vivia com a sua mãe também. Ela tinha muita dificuldade de encontrar emprego e ela estava procurando emprego de todas as maneiras e não encontrava. De repente ela conheceu um moço, esse moço começou a romanceá-la, ela se apaixonou por ele e ele falou assim, depois de algum tempo, falou, olha, consegui um emprego para você, o emprego dos seus sonhos. Eu consegui, só que é em outro país. Mas aí você vai poder enviar dinheiro para o seu filho e para sua mãe, eles vão ficar super bem. Então, ela aceitou, foi com ele, foi para outro país. Só que assim que ela chegou lá, o passaporte dela foi tomado. Esse cara jogou ela dentro de uma van com outras mulheres. E de repente eles foram para um lugar terrível, aonde essa mulher foi abusada de uma maneira que eu não sabia que existia. Isso é um filme que me chocou demais, porque eu nunca assisti filme muito de terror ou com cenas fortes, mas esse filme eu assisti até o fim. Depois que ela foi abusada dessa maneira tão terrível, que me chocou tanto, eu entendi mais ou menos o que estava acontecendo com ela. Ela saiu correndo, viu um penhasco, ligou para o filho, ligou para a mãe, disse que amava eles e aí tirou a sua própria vida. E aí eu pensei, o que é isso? Por que são mulheres sendo roubadas, pessoas sendo roubadas? Eu não entendi o que era isso há alguns anos. Anos depois, quando eu já tinha estudado moda, estudei em Nova York, estudei também no Oregon moda, já estava formada e ainda não tinha virado estilista. Então, anos depois, eu estava morando nos Estados Unidos com meu esposo e um dos meninos que a gente conhecia chegou para mim e falou assim, Amanda, eu fui para o México e lá eu brinquei com uma menininha a semana inteira. No último dia, quando eu estava vindo embora, a mãe dessa menininha veio para mim e me perguntou, você quer comprar ela? Eu fiquei chocada com isso. Quando você me falou isso, eu fiquei assim, isso existe mesmo? Isso existe. E aí ele respondeu para essa mãe,
não, eu não quero comprar tua filha. E aí, então, ele me falou, e isso é o tráfico humano. Na hora que ele falou isso, me veio o filme. Aquela moça estava sendo vendida. Por quê? Porque ela não tinha educação, não tinha estudado e não tinha o emprego. Por isso, ela ficou vulnerável a ser uma vítima do tráfico humano. Então, quando ele falou isso para mim, eu falei, meu Deus, tráfico humano. Mas olha por que ele me chamou. Porque ele queria fazer um desfile de moda para arrecadar fundos para um rancho, o nome é Rancho Hope, que existe até hoje. Esse rancho ajuda a recolocar na sociedade uma ex-vítima do tráfico humano. Então foi aí que eu virei estilista, para lutar contra o tráfico humano. E um detalhe, foi quando eu tive menos em toda a minha vida. Porque eu tinha certinho $1, a gente tá morando nos Estados Unidos, nós não estávamos trabalhando ilegal, meu marido estudando, e aí eu tinha certinho $1 para comprar o pacotinho de feijão, que daí eu fazia o feijão brasileiro, $1 para comprar um pacotinho de arroz, e aí eu comprava brócolis e um frango. Às vezes nem frango tinha. Então, assim, eu não tinha mais $1 para comprar um zíper, sabe? E aí, de repente, eu ganhei máquina de costura, ganhei malhas do Brasil, minha cunhada comprou várias lindas e mandou para mim. Eu ganhei tudo o que eu precisava para realizar aquele sonho. O desfile aconteceu, foi o máximo, tinha fila virando para fora, assim, da faculdade para entrar, e a gente pôde ajudar o Rancho Hope, que até hoje ajuda ex-vítimas do tráfico humano. Então, foi assim. Meu Deus, que incrível, né? Que história, assim, que acaba mexendo com a gente, né? Sim. Você consegue lembrar o nome do filme? Então, eu só descobri o nome desse filme ano passado, você acredita? Eu Acredito. esqueci, mas eu mando aqui para você Tá e bom, você coloca no depois eu link. coloco no link, Isso, e eu coloco no link. sim. Você falou que quando você teve menos, foi quando aconteceu a virada de chave na tua vida. Foi. O que você considera que essa mudança de chave, porque você tinha menos, você mesmo disse, tinha $1 para isso, tinha $1 Sim. para aquilo, e de repente muda a tua história completamente. O que te leva a crer que aconteceu nesse momento? Qual foi a tua imagem mental ou a forma de você conduzir para que você possa contar para nós? Para te responder bem rapidamente, é o tempo Kairos. Quando Deus, bum, Ai, que delícia ouvir isso. A gente escuta dizer assim, quando Deus demora para fazer o de repente. exato. Você viveu exatamente quando Deus demora para fazer o de repente. O que parece que é do nada, É. mas que você sabe que não é. Não, Né? quantas histórias você não passou até chegar nesse momento, quantos preparos não aconteceram para que acontecesse isso na sua vida, não é verdade, Sim. Amanda? Mas eu estava vivendo um momento de muita transformação. Porque assim, né, eu sou brasileira, e aí a primeira vez que eu fui morar nos Estados Unidos foi para ser au pair, que é babá. Você é babá, cuida da família, eles pagam teus estudos. Sim. Né? Então, e aquilo já começou a transformar algo em mim. Por quê? Porque antes eu conhecia um Deus que era o Deus do meu pai, da minha mãe e da igreja que eu ia. E eu amava a igreja que eu ia e tudo. Mas quando eu vivi sozinha, aí eu comecei a ver que parecia que Deus, ele que vinha atrás de mim, ao invés de eu ir atrás dele. E aí isso começou a mudar. Eu ficava, nossa, eu até fazia isso assim, eu sentia que por onde eu ia, nossa, eu andei muito sozinha em Nova York com 22 anos, assim, sozinha. Mas eu sentia que aonde eu ia, Deus estava Cercando você. me cercando o Ai, que tempo lindo. inteiro. Mesmo sem eu estar indo tanto na igreja, mesmo sem eu estar, sabe, fazendo essas coisas da religião, sabe? Sim. Mas eu sentia muito falta disso, mas não achava um lugar tão aconchegante como eu achava uma igreja no Brasil. Aí eu acho que eu comecei a me livrar um pouco de religiosidade, sabe? E conhecer mais quem Deus realmente era. Então essa foi uma transformação. Mas aí eu voltei para o Brasil, meu esposo também, me casei, e aí foi essa segunda vez que eu fui para os Estados Unidos morar.
Lá eu aprendi algo que transformou minha vida até hoje, que agora estou compartilhando, que foi um método de devocional diário, que agora se chama Voar. Eu aprendi que Deus me encontrava na Bíblia todos os dias. E até então, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu já tive cura, já tive sinais e maravilhas, mas eu sou criativa, eu sou estilista. Para mim, para eu parar e ler um livro, tem que ser muito bom. Sim. Então, quando eu aprendi esse método, que eu estava lá nos Estados Unidos, eu tinha muito tempo, então eu ficava 1, 2, 3 horas todos os dias lendo a Bíblia. Que incrível. Eu aprendi que Deus já estava na minha escrivaninha me esperando para falar comigo todas as manhãs. E foram 3 anos assim. E foi aí que eu vivi esse sonho que eu tinha tão impossível de virar estilista e num lugar tão improvável. E eu digo com menos financeiramente, mas com mais que eu já tinha experimentado em toda a minha vida de Deus. Que incrível. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos falar sobre a Dress for Freedom. Nós vamos falar um pouquinho também o preço das nossas escolhas. As nossas escolhas, elas podem parecer que elas são invisíveis, não é verdade? Mas elas são muito visíveis. Sim. Então, nós vamos falar sobre um pouquinho isso, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho sobre esse método do devocional para nossas ouvintes. Sim, na verdade, esse método nós aprendemos com o pastor Wayne Cordeiro. Ele tem um livro que chama Andando com o Tanque Vazio, é um livro que ficou famoso aqui no Brasil. E ele ensinou esse método que lá nos Estados Unidos se chama SOAP, que é de uma sigla para sabonete. Aqui nós traduzimos o meu esposo para voar. Então você lê ali 1 capítulo, 2 ou 3 por dia, você segue um plano diário de leitura. E aí você escolhe apenas um versículo que falou com você. Então você pega o V do voar e escreve do lado o versículo. Aí, então, você escreve embaixo o O do voar, os acrósticos, assim, que eu tenho uma dificuldade com essa palavra, acrósticos. Os acrósticos ou pictogramas? Olha só, muito difícil para mim falar essas palavras. Acrósticos. Acrósticos. Então, o V, versículo, o O, você escreve no seu diário, a observação, o que está acontecendo naquele momento, naquele versículo. E o A é a aplicação. Por exemplo, Jesus chorou. Eu escolhi esse versículo. A observação é: Jesus estava triste. A aplicação é: se Jesus chorou, eu também posso chorar. E aí, por último, é o R, é rogar. Jesus, hoje eu estou chorando. Console as minhas lágrimas, porque você sabe o que eu senti. Então, em 20 minutos aqui, você consegue ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Então, esse é o método voar. E aparentemente parece uma coisa tão simples, né? Sim. Se você olhar as letras, olhar o método, como é incrível isso. E uma forma de se conectar com o nosso Criador. Sim. E foi muito legal, porque nós traduzimos isso em 2016. Fizemos um tempo, ficou de lado. Ano passado eu comecei a sonhar que eu estava voando. Voando com a minha filha, voando com o meu marido, voando para o céu. Aí Deus quer que eu volte com o voar. Aí, de repente, uma grande amiga, dona de uma das lojas de marca aqui, a Tickets, a Thaís fala: Amanda, nós precisamos de um devocional e tem que ser você. Sim, ela não fazia ideia. Então, o voar voltou no mundo da moda. Então, isso tem sido incrível. Muito incrível mesmo. Nós estamos falando incrível porque realmente está incrível. Quando a Amanda começou de falar que a impressão que ela tinha que o Espírito Santo já estava esperando ela, que Deus estava esperando ela na escrivaninha, dava para sentir aqui essa sensação. Foi uma sensação assim que, pelo falar dela, nós ficamos impactados aqui. E assim como nós ficamos impactados aqui, eu convido você a também a ficar impactado aí com o Espírito Santo, com Deus, se dedicar
neste momento, a uma leitura, a uma palavra, como a Amanda falou, seguindo esse método dela. Pausa esse vídeo e faça isso neste momento para você apreciar a paz que cede todo o entendimento. Amanda, quando a gente fala o preço invisível das nossas escolhas, do que nós estamos falando, do que você está falando quando se fala essa frase. Você pode contar um pouquinho? Você já começou falando do filme, do que começou também o desfile, mas pode aprofundar um pouquinho mais para nós? Posso. E tem algo que me impactou muito. E aí, então, eu passei 10 dias em São Paulo. Eu consegui me infiltrar dentro dos lugares, né? Eles chamam de oficinas, não chamam de ateliê. Onde tinham bolivianos, pessoas em extrema vulnerabilidade social, com o trabalho análogo à escravidão. Eu consegui entrar em vários lugares através de uma ONG que dava comida para eles. E aí, eu entrei e descobri que as pessoas saíam da Bolívia com uma promessa de que teriam um emprego maravilhoso aqui, exatamente como aquela moça daquele filme. Eu lembrei exatamente do filme. Eles saem, tem comercial, assim, na TV na Bolívia. Venha trabalhar no Brasil. Então, quando eles chegam aqui, eles querem o quê? Eles querem dar o melhor para a família deles. Sim. É por isso que eles são pegos. Por quê? Por que acontece o tráfico humano? Por causa da pobreza e pela falta de estudo. Sim. Né? Então, essa pessoa, ela é fisgada nisso, que ela vai ajudar a família, vai ganhar um dinheiro fácil, vai ganhar super bem, chega aqui. E aí eu conheci um dos moços, até que eu posso falar o nome hoje, que já passou muito tempo, Javier, o nome dele. Ele dormia no chão, fora do ateliê, no papelão. Assim que ele chegou aqui, tiraram o passaporte dele. Por quê? Agora você vai trabalhar para pagar a tua viagem para cá. E foi muito cara. Então, ele por anos trabalhou e dormia lá fora no chão. Trabalhava desde de manhã até meia-noite, só costurando. E os lugares são terríveis, assim. Tem famílias, assim, uma família inteira que dorme num quarto só. E, assim, pessoas estranhas que nunca se viram na vida também vão dormir naquele lugar, no mesmo quarto. Eu conheci esses quartos, terrível, terrível. Tudo sem janela, tudo obscuro, assim. Você olha, você anda em São Paulo, você olha assim, você vê, não tinha nada, sabe? Você olha uma casa normal. E, de repente, um desses lugares aí, quando eu conheci esse moço, ele falando isso, que ele levou, sei lá, 2 anos só para pagar essa dívida e para daí começar a mandar dinheiro para a família dele. Aquilo me chocou, porque foram muitas histórias assim que eu conheci, de pessoas que ganhavam R$1 para costurar uma peça. E aí existe até uma feira onde eles vão, como é que é? Recrutar pessoas para costurar. E aí aquela pessoa não consegue nunca mais sair desse lugar. Então aquilo me chocou tanto, porque a moda para mim antes era beleza e de repente estava sendo escravidão. E aí eu falei, quando eu vi o Javier costurando, ele estava costurando uma marca que eu tinha a roupa na minha mala daquela marca. E era uma chemise assim branca com listra azul, até meio parecida com essa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, olha o que eu tô fazendo com o Javier. Olha o que a moda, que sempre foi beleza, está fazendo com o Javier. Que preço é esse? Eu ter que pagar tão barato numa peça para eu destruir a vida do Javier e tantos outros que eu vi e eu conheci. Então, assim, todas as vezes que nós investimos o nosso dinheiro em algo, nós estamos investindo em algo. Nós estamos escolhendo o que vai acontecer depois. Toda vez que eu invisto o meu dinheiro, existe uma consequência. Essa consequência é real. Essa consequência, a quantidade de roupa que nós temos no mundo hoje não precisaria mais produzir mais nenhuma peça. Você sabia? O mundo não precisa mais de roupas. Por isso que o que nós fazemos é com muito significado, é com muita excelência, é pensando, será que nós vamos estar poluindo o mundo? Será que nós vamos ajudar uma pessoa a viver melhor se nós fizermos essa peça?
Então, nós pensamos muito antes de produzir qualquer coisa. Então, algo que eu acho muito interessante é, por exemplo, as bolsas. Muitas pessoas têm a bolsa do Michael Kors. A minha mãe ama. Eu particularmente gosto muito dele, acho ele muito engraçado. Mas eu fico pensando assim, você já parou para pensar quem é o Michael Kors? Por que você quer uma bolsa do Michael Kors? E aonde que elas são feitas? Sim, não, mas eu não tô criticando de jeito nenhum. Não, sim. Sim, Não, sim. né? É que a nossa pergunta é a Sim, escolha, as nossas escolhas. sim, até porque todas as peças, todas as nossas roupas, a gente tem que pensar aonde ela foi feita. Puxa, e a gente não pensa, né? Sim, aonde ela foi feita, quanto a pessoa que costurou, toda a produção ganhou e quem que é o designer. Por quê? Porque qual que é o princípio daquele designer? Ele tem a ver com o que você acredita? Sabe? Daí eu fico pensando, nossa, eu sou louca por uma bolsa Michael Kors. E eu tenho umas joias até do Michael Kors que eu gosto dele, semi-joias. E daí eu fico pensando, tá, mas e se você comprar uma bolsa que você sabe que é de alguém que tá expandindo o reino? Se você sabe, você comprar a tua roupa que você sabe que é de alguém que tá transformando a vida. Tudo aquilo que é barato demais, desconfie. Tudo que é barato demais, desconfie. Essa nova geração que está vindo agora, é muito bom que eles estão muito preocupados com a sustentabilidade. Sim, estão bem antenados. E isso é muito É bom. verdade. Só tem um detalhezinho que está faltando. Eles estão comprando muito online de uma marca que eu não quero falar, né? De uma loja onde a roupa é muito barata. Então pare para pensar, peraí, como é que conseguiu ficar tão barato? Se algo tá 10, 20 reais, 30 reais, quanto que a pessoa que costurou essa peça E o tecido ganhou? em si, né? Quanto que foi esse tecido? Esse tecido vai fazer o que para a terra depois? Quanto tempo ele vai demorar para se decompor? Né? Então, toda vez que você investe o teu dinheiro, que você está comprando algo, vai ter uma consequência. Mesmo que não seja visível aos nossos olhos, né? Mesmo que não seja visível. E é muito invisível isso, né? Ele é O muito trabalho escravo. invisível, é muito invisível. A gente que não pesquisa, não olha um pouco sobre isso, para a gente é quase impossível isso acontecer da nossa realidade. Sim, Mas tem muitas coisas que acontecem nessa terra que nós não conhecemos. exato. E daí nós não podemos nos isentar das nossas escolhas. Quantas escolhas nós fazemos sem ter consciência? Aquilo que nós estávamos falando um pouquinho antes. Nós estávamos falando sobre Amós 3:3. Sobre propósitos, sobre andar com propósito. Andarão dois juntos. Nós estamos falando de mesas, de negócios, de várias situações do nosso dia a dia que nós temos decisões para tomar e nós não pensamos conscientemente. Nós entramos num automático e vamos tomando decisões, vamos executando, mas de uma forma inconsciente. Como é importante a gente conhecer as verdades estabelecidas, estar cada vez mais consciente. Você não concorda, Amanda? Com certeza, isso vai muito de encontro. Então, agora nós falamos do problema, mas aquilo que eu te falei, Sim. a gente vive para falar da solução e não ficar no problema. Então, foi por isso que a Dress for Freedom nasceu. O dress é para trazer beleza para o mundo. Por quê? Porque simplesmente a beleza é importante. Por que que Deus criou uma rosa tão perfeita? Por que que Deus criou a natureza tão linda? Então, o belo é importante, né? Sim. Eu vi, quando você viu o lenço Dress for Freedom na minha bolsa, você... Ai, que lindo! É lindíssimo. Né? Gente, eu amo lenço. Então, eu me apaixonei pro lenço dela. Quem quer, nós vamos deixar no link o Sim. e-commerce dela. Você quer aproveitar e já falar do teu e-commerce? Eu acabei cortando ela, mas já quer aproveitar e falar do teu e-commerce? Sim, nosso e-commerce está aqui, o link vai estar aqui na descrição. Nós temos esse e-commerce nos Estados Unidos, então o link está aqui, lá inclusive está com preço especial. Você que é ouvinte, que mora nos Estados Unidos, que é algo especial, bem artístico do Brasil, que transforma em vidas, venha conhecer. E aí, então, a Dress for Freedom, o significado dela, né? Dress, beleza, simplesmente pela beleza. O for, para trazer a conscientização sobre o tráfico humano, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento, né? Falando disso. E o freedom é para levar a liberdade
para pessoas em vulnerabilidade social, assim como o Javier. Até é importante dizer que, vocês salvaram essas pessoas depois, nós levamos depois a IJM, que é uma instituição que coloca leis no país, ela enforce as leis no país contra o tráfico humano. Nós levamos essas pessoas lá, pessoas que vieram dos Estados Unidos, então, de alguma forma, a gente conseguiu ajudar. Mas, e aí o Freedom, então, a gente faz parceria com pessoas e ONGs que já trabalham com pessoas em vulnerabilidade social, e aí nós damos o treinamento de como costurar, como bordar, fazer um bordado, assim como um bordado da Chanel, da Hermès. Então, é tudo com muita excelência. Essa é a Dress for Freedom. Meu Deus, é incrível essa empresa, é uma empresa muito consciente. Então, se você tiver a oportunidade de seguir, de adquirir os produtos, é incrível, incrível. Eu tenho uma camiseta que eu ganhei, que eu tô apaixonada. E esse lenço, eu só tô de olhos nesses lenços. Daqui a pouco ela mostra os olhos, ó. Ela mostra os lenços para nós. Amanda, é tão incrível essa nossa conversa, porque ela traz uma consciência de escolhas e como é importante as nossas escolhas. Porque hoje nós estamos chamando a atenção das nossas ouvintes para ela prestar atenção numa compra de um produto, de uma loja, de observar, mas quantas outras situações e escolhas no dia a dia a gente pode estar fazendo conscientemente. O que você falaria para essa nossa ouvinte, as escolhas conscientes para ela ter? Sim. É algo muito importante falar assim. Até a gente brincou que nós somos ricas, né? É verdade. Então, mas as pessoas olham para mim e elas falam: é fácil para você falar, você nunca ficou sem dinheiro. E isso não é verdade. Eu fiquei por muitos anos só investindo e eu sei exatamente o que é você não conseguir comprar um esmalte. Eu sei exatamente o que é isso. E aí, então, essa pessoa que fala, eu não tenho dinheiro, então como que eu vou comprar certo, né? Então, o que eu gostaria de falar? Para você investir na qualidade do que você compra. Esperar um pouco mais e comprar um produto que você realmente ame. Por exemplo, nossa, no Brasil nós temos tantos calçados lindos, maravilhosos, confortáveis e de couro. Compre um calçado, a mulher precisa de uma sandália muito boa, 2. Compre a melhor, compre o que você realmente ama e não encha o teu guarda-roupa com coisas que você não ama. Inclusive, já é uma tarefa. Você pega cada peça do teu guarda-roupa, olhe e se pergunte, eu amo essa peça? Eu amo essa peça. E a gente acaba se apegando em presentes. O presente é aquele momento, aquela pessoa que te dá amor naquele momento. Você não precisa segurar ele para sempre, né? A não ser que seja algo assim muito específico, né? Mas quais são as dicas que eu dou? Compre um produto de excelência, espere para comprar o que você precisa. Hoje em dia, eu já usei muito brechó. Hoje em dia, os brechós estão tão acessíveis. Sim, bastante brechós de luxo, né? Que fazem trocas conscientes. Acho incrível isso. Exato. Então, o brechó é uma maneira... Nossa, eu vivi... Os 3 anos que eu vivi nos Estados Unidos foi inteiro assim, só trocando roupa, trocando as peças. E é bom, você não precisa ter muito no teu guarda-roupa. Na verdade, o ter muito... Eu sempre imagino assim, aquela mulher que tem muito, 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 quando ela vai se arrumar para sair, ela olha e pensa, meu Deus, com que roupa eu vou, né? Por que acontece isso, Amanda? Me explica para mim, por favor. Olha, tem comprar roupa é assim como... pode ser um escape, né? Às vezes a gente tá ansioso. Eu tô ansioso, eu como chocolate. Eu tô ansioso, tem pessoa que tá ansiosa e compra roupa. E fica comprando, e comprando, e comprando, e aí não consegue desapegar. Por exemplo, se é um número menor. Eu engordei, mas essa roupa é menor. Eu já ajudei a arrumar guarda-roupas de mulheres, assim, que tava guardando as peças quando ela tinha 16 anos, e aí ela já tinha tido filho e já tinha passado. Então, assim, peça para Deus te ajudar mesmo, a você se desapegar daquilo que não é mais para você, né? Às vezes Deus tem algo novo, um renovo para te dar, e a gente tá se apegando àquilo que é do passado.
Então peça, Deus se importa com isso, até com o teu guarda-roupa. Muito obrigada por essas informações. Eu estou aproveitando porque é uma pessoa de tanto conteúdo, com tantas informações, mas eu estou entendendo que nós vamos ter que gravar outros episódios aqui para poder trazer ela mais vezes aqui para falar sobre guarda-roupa cápsula, Uhum, outras informações também. Mas voltando aqui, o uhum, que você considera hoje escolhas conscientes de roupa? uhum, Então, chamamos a atenção das pessoas que estão ouvindo. uhum. E o que você falaria para ela sobre escolhas conscientes? Você já falou algumas coisas aqui, mas Uhum. mais profundo que ela poderia fazer Sim. para combinar roupas? O Uhum. que você falaria para ela? Sim. Bom, primeiro eu quero começar dizendo que a gente não veio aqui para trazer peso, para É dizer, verdade. nossa, você comprou daquela marca, que horror, olha o que você fez. Não. Não. Isso é uma informação para que você possa viver o novo, para que você viva o futuro. Bom, primeiro, você precisa ter um item Dress for Freedom. Ah, por favor, vamos mostrar os lenços aqui, Aqui. gente. Não sei vocês, mas eu estou apaixonada. Sim, esse aqui é o nosso mini scarf, é o nosso lenço mini. Ele vem nessa caixa linda aqui. E aqui conta a história da Dress for Freedom, português e inglês. Aí aqui tem um encard que vem junto. Aqui parece um kimono, mas é o nosso lenço. É o nosso lenço Ah, amarrado. Uhum, tá vendo? uau. Aham. Olha que O lindo. nosso lenço amarrado. Aí dentro desse encarte tem a história da coleção da Free Butterfly. E a história dessa coleção é o quê? Uma vez que você passou pelo processo da metamorfose, nunca mais você vai voltar a ser larva. Você é livre e é uma bela borboleta. Você é obrigada a voar, não dá para voltar mais. Que lindo. Então aqui tem a história da coleção, aqui o que é a Dress for Freedom, que eu falei para vocês, e aqui dentro tem um artigo que saiu numa revista na Europa da Dress for Freedom. E aqui esse mini scarf aqui, olha que lindo, ele tem as borboletas, tem nessa cor. Na verdade, essa coleção tá quase acabando aqui. Então, você que mora nos Estados Unidos, isso é para você. Esses produtos todos estão nos Estados Unidos. Então, tem dessa cor e dessa cor aqui também, no vermelho e azul. Esse é Dress for Freedom. E daí temos outros, esse aqui eu fiz especial para o Dia da Mulher. Então, tem uma estampa aqui com os rostos de mulheres. Uau, que Uhum. lindo. E rapidamente, essa é uma parceria incrível que eu tenho com a marca de semijoias Vocari. Nós fizemos juntas esses lenços, fácil a francesa. E nos brincos estão os significados. Na flor, eu sou bela, o coração, eu sou amada. E na borboleta, eu sou livre. Uau! Olha só que interessante, né? Um lenço com propósito, trazendo significado para a vida das mulheres. Sim, Olha que coisa mais incrível. Quem não gostaria de ter um lenço desses, né? sim. Uau, né? Que lindo. Mas que interessante. Então, primeiro, Primeiro, lenço, os lenços, os escolha lenços. Dress for Freedom. E o Mas segundo o passo. segundo passo, eu faria assim. Você pode dar uma olhada no teu guarda-roupa, ver o que você tem, ver o que está faltando mesmo antes de comprar. Veja o que está faltando. Como que você vê isso? Provando os seus looks. Você precisa de um dia para você fazer isso. Tudo que você tem no teu guarda-roupa, vai lá e prove e veja. Poxa, tá faltando, para mim sempre falta o básico. Sempre tá faltando uma regata preta, uma regata branca, para eu misturar com isso aqui. Então, veja o que está faltando no teu guarda-roupa e antes de comprar, pesquise. É fácil assim. Pesquise. De que marca eu vou comprar? Por exemplo, uma amiga minha estava precisando de uma bolsa dela. Ah, eu queria comprar. Aí ela me falou assim: mas eu queria uma marca brasileira, onde eu compro? Caçamara. Com a Dava Samara. bolsas. Dava. E eu achei tão legal essa minha amiga me perguntar assim: mas eu queria de uma marca brasileira. Poxa. Então, assim, escolha quem você conhece. Escolha aonde você sabe que você está investindo o seu dinheiro, que que não é fácil para você ganhar. Você trabalhou duro para ganhar. Então, escolha investir aonde você sabe aonde eles também irão investir, né? Então, quando você... É claro que a marca autoral acaba sendo mais cara.
ela é mais cara, porque é pouca quantidade, a qualidade aqui é extrema, mas... E todo um cuidado também de ter essa E, peça, de confecção com essa peça. sim, e aí acaba sendo uma moda mais exclusiva. Mas uma coisa que eu quero dizer que é muito fácil é o seguinte: eu ouvi num estudo dizer assim: quando que uma roupa se torna sustentável? Nossa, uma roupa pode se tornar sustentável? Sim, uma vez que você já a usou mais de 20 vezes. Então, às vezes, você tá com aquela peça que você sabe que não é sustentável e você amou, mas se você fez o bom uso dela, ela se tornou de alguma maneira sustentável, porque ela não virou o lixo. Olha que interessante, eu não conhecia esta informação. E olha que a Sim, gente vê bastante coisa e quantas coisas nos pegam de surpresa, não é verdade? Talvez muitas informações aqui que a Amanda trouxe te tomou você de surpresa, assim como a mim mesma também me tomou surpresa. Por isso que é importantíssimo a gente buscar conhecimento, para que sim. a nossa consciência cada vez mais ela se torne consciente das nossas escolhas. Então, quando eu tenho uma consciência mais ativa das circunstâncias que eu preciso para tomar decisão em todas as áreas da nossa vida, Sim. fica bem mais fácil, fica mais tranquilo e não naquela euforia de comprar, na ansiedade de comprar. Sim. E você falou coisas bem interessantes hoje aqui, né? E eu pensei, preciso comprar roupa, mas antes de sair comprando, Amanda, Isso. eu vou fazer uma limpeza no meu guarda-roupa. Eu sugiro para nossas ouvintes também ir lá no guarda-roupa, porque Sim. muitas vezes tem peças que você acabou se apegando e já usou mais de 20 vezes, mas pode voltar a usar de volta, né? Sim. Mas, Amanda, uma pergunta que eu sempre pergunto e gosto de saber. Tem peças que elas vão e vêm. Como eu posso saber se essa peça é estrutura suficiente para que eu possa guardar ela? Porque agora está assim, né? Não se apegue, Sim. passe second hand, né? Passe para Aham. frente, Sim. faça essas escolhas boas também, que são boas. Mas a questão, por exemplo, assim, eu tenho um vestido que eu usei no casamento do meu irmão. Aham. De verdade, isso, tá? De verdade, não é? Tá. E me serve, inclusive me serve. Sei. E eu tenho um próximo casamento, mas já foi há alguns anos. Vale a pena guardar? Vale a pena? O que valeria a pena guardar ou não? Tá. O estilo de moda, ele tem muito a ver com a tua essência. E eu entendo que nós, como mulheres, nós nos transformamos muito, né? Por Então, favor, quase todos os dias, né? todos os dias nós estamos. Quase tem que se apresentar todos os dias para nós mesmos, né? Exato. Ainda mais com nossos hormônios também, a Ah, gente muda meu bastante. Deus, é verdade. Mas assim, naquele momento que você comprou aquele vestido pra ir no casamento do teu irmão, aquilo tinha tudo a ver com você. Aquele vestido de ele era a tua linguagem É para você verdade. dizer algo, né? E aí a pergunta de hoje pode ser: eu posso guardar porque, nossa, eu amei o casamento do meu irmão, é uma memória boa, tá? Ou naquele momento ele me representava. Hoje ele já não me representa mais. Aí pode ser que daqui 10 anos, nossa, o vestido igualzinho que eu tinha voltou na moda. Ai, não acredito, eu me desfiz. Pode ser que você tenha isso, mas o pensar assim, será que isso ainda me representa? Será que isso ainda comunica o que eu cresci tanto como pessoa? Então, entende? Então, talvez julgar Perfeitamente. isso, se a tua essência ou se você mudou. É, lógico que tem jaquetas, eu tenho roupas ainda, algumas, muito poucas, de solteira. Mas hoje, meu guarda-roupa é 30% do que eu tive na maioria da minha vida. Olha que interessante. Mas você falou algo assim que comecei exatamente a pensar. Talvez foi a resposta mais próxima do que eu vivo. Eu acho que vale a pena experimentar o vestido, ver se ainda faz sentido, né? Experimentar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Experimenta. Então, trazer essa consciência de roupa, porque muitas vezes a gente guarda roupa de batizado de filho, de Sim. apresentação na igreja de batizado, de várias circunstâncias do nosso dia a dia que Sim. nos representam algo. Ok, mas tem peças que muitas vezes se guarda e não vai usar e só fica avolumando no teu guarda-roupa e dá a impressão que tem bastante roupa e não tem. Exato, e às vezes realmente tá faltando algo no teu guarda-roupa e você nem sabe o que que é. Por isso que é bom passar um tempo provando as suas roupas. Ah, que interessante. Eu não sei vocês, mas eu estou amando esta conversa com a Amanda. Ela é uma menina maravilhosa, de gentil presença, fala assim de uma forma
deliciosa. Amanda, nós estamos caminhando para o final. Você acredita já que já estamos caminhando para o final? É inacreditável, né? Temos vários episódios dentro de nós aqui. Olha só, podemos desenhar vários episódios. Amanda, o que você falaria para uma mulher que nos escutou agora? É uma pergunta muito parecida, mas eu gostaria que você trouxesse de forma diferente. E se olhasse e fala, puxa, eu gostaria de trabalhar com moda. Esta é a primeira pergunta. A segunda eu faço em seguida, que é uma muito parecida que eu fiz. Mas tem uma mulher, o que você falaria para ela? Ela falaria assim, escutando você, vendo o teu jeito, a forma de colocar. E de repente ela até tem esse chamado mesmo. Já desde pequena já gosta de costura e tudo. O que você falaria para ela? Tá. Em primeiro lugar, eu me perguntaria por quê? Por que que você quer trabalhar com a moda? Para mim foi a beleza. Depois eu achava que era porque eu precisava ajudar as pessoas. Mas como nós falamos, o meu propósito hoje é muito mais simples do que eu imaginava. E demorei anos para entender. E o meu propósito hoje, eu posso viver a qualquer momento, hoje, aqui e agora. E ele é simplesmente levantar as pessoas através das palavras. Esse é o meu propósito. Eu achava que eu só ia ganhar uma coroa, venci na vida o dia que eu tivesse ajudado muitas pessoas, o dia que a Dress for Freedom fosse a empresa mais famosa do mundo, daí sim, nossa, estarei vivendo o meu propósito. Então, encontre qual é o teu propósito e como você pode encontrá-lo na moda. Eu não consegui virar estilista de nenhuma marca, até passei umas entrevistas, mas entendi que não era. Eu acabei criando algo que Deus me deu, né? Que foi a Dress for Freedom. Então, pode ser que você crie algo, pode ser que você seja a primeira, mas uma coisa que é fácil e prática hoje é na internet, né? Você já vê no teu Instagram ali o que você gosta da moda, no que ela te atrai e o que você gostaria de fazer através da moda. A moda é muito importante porque ela é beleza, assim como o nosso Deus que trouxe tanta beleza para nós. E dentro da moda tem vários setores, né? Tem o estilista, tem o costureiro, tem aquele que é o personal organizer. O personal organizer não, o personal... Tem também, porque também, mas... Ah, tem também? Tem também personal organizer de guarda-roupa, né? Ah, é verdade. Tem. Olha só, que bom, ela corrigiu e estava certo até. Então, quantas áreas tem na questão da moda? Tem os lojistas também. Então, tem várias áreas que pode ser estruturado, né? Tem primeiro entender qual área. Então, por que eu quero trabalhar com a moda? Talvez, só porque eu gosto de me vestir bem. Mas você sabia que tem muita mulher que não sabe se vestir bem e precisa de ajuda? Tem muita mulher que não sabe. Ontem eu fui no dentista, eu tava com esse lencinho só amarrado aqui, assim. Aí a dentista falou, meu Deus, eu nunca tinha pensado em amarrar um lenço no cabelo. Eu falei, nossa, que diferente isso. Então, às vezes, o que é óbvio para mim e para você, não é óbvio para tua amiga, para tua vizinha. Então, eu sinto que você já sabe se vestir bem, ajude suas amigas, porque a beleza é importante e ela faz bem para nós. Olha que interessante, meu Deus. Obrigada, Amanda. E a última pergunta, prometo, porque como eu falei, estou amando essa conversa aqui com a Amanda, as nossas escolhas. Voltando nesse assunto. Sim. Como são importantes e mesmo que eu não as vejam, elas impactam tudo em minha volta. Sim. Além de pensar de como fazer. E nós sabemos que todas as mudanças começam de dentro para fora, não tem como ser diferente. O que você falaria para essa mulher que se identificou com essa nossa conversa e quer começar por algum lugar, por onde que ela pode começar? Na verdade, eu acho que o que é importante da Dress for Freedom é que ela traz esse conhecer, né, em inglês awareness, sobre o que é o tráfico humano. Então, toda vez que essa mulher... isso não é para trazer peso. Então, uma vez que você, por exemplo, seguiu a Dress for Freedom, compartilhou sobre a Dress for Freedom, e você falar que esse problema existe através de uma solução, você já está fazendo o teu papel. Olha aí, ó. Então, compartilhe sobre a Dress for Freedom, compartilhe o que você conhece. Às vezes a gente acha, eu sou só uma mosquinha. Mas e se tivesse uma mosca agora aqui no estúdio? O que a gente ia ter que fazer?
Ia ter que parar, mosca. Então, não pense que a tua mensagem é pequena, não pense que a mensagem que você leva não é importante. Tem algo que só você carrega e que ninguém mais no mundo pode carregar ou viver o seu propósito para você. E eu quero te falar, você já nasceu com ele. Não há nada que você possa fazer que você vai perder ele e não há nada de tão grande que você não irá alcançá-lo. Amanda, muito obrigada por essa conversa. Parece que passou um minuto de tão maravilhosa que foi. Sim. Muito obrigada pela tua entrega, pela tua sinceridade, pela profundidade. Foi maravilhoso estar aqui com você. Obrigada, eu amei. Então é sinal que ela vai voltar aqui. Sim. E você que ficou conosco aqui, lembre-se que as nossas escolhas, elas nunca são neutras. Elas vão interferir em tudo em nossa volta, mesmo quando nós não percebemos e não nos damos conta nisso. Então, nós te convidamos nesse momento a refletir sobre tuas escolhas. Lembre-se aquilo que nós falamos do Amós 3:3. Andarão dois juntos se não concordarem. Muitas vezes nós não concordamos com algo, nosso princípio, mas nós compramos porque nós não conhecemos. Como é importante conhecer sobre aquilo que nós compramos. Muito obrigada pela tua presença. Se você ficou conosco até aqui, compartilhe esse episódio, curta e também se inscreva no canal. Um beijo no teu coração e até o próximo episódio.